tempo para desinflamar? E aí, você sabe me responder isso? Quanto tempo para desinflamar? Bom dia, minha gente. Hoje nós temos uma participação, vocês não estão entendendo. Nós temos a participação da Claudinha. Ela vai contar um pouco sobre a história dela. Bom dia pra vocês. Aqui está um friozinho, sabia? Garoando. Eu gosto, mas assim, não sei se todo mundo gosta. Bom dia, Claudinha. Já eu já vou colocar você pra dentro pra gente conversar. Hoje vai ser um bate-papo. Meninas que estão entrando, vocês sabem quanto tempo que a gente precisa pra desinflamar? Você sabe que a galera tá chegando lá na comunidade Vida Desinflamada, né? Saúde e longevidade. E uma das meninas colocaram assim, falou assim: Dri, tô chocada com o material da primeira semana, porque são 4 semanas de protocolo, né? Tem muito alimento, eu achei que a gente ia ser uma super restrição. Ô, gente, acho que as pessoas não sabem muito bem o que é inflamação e nem muito menos a estratégia alimentar para desinflamar. Eu vou falar mais sobre isso, porque é diferente de emagrecimento, tá? É diferente de déficit calórico mesmo. Tudo bem, Carol? A Carol tá lá, ó, né, Carol? Você já tá na nossa comunidade, né? É muito diferente, até porque assim, até quando a pessoa faz emagrecimento comigo, ela também não vive uma restrição brusca. Mas eu recebo muito esse comentário de que, para desinflamar eu tenho que mudar tudo, inclusive minhas panelas, inclusive os meus desodorantes. Não, calma. Funciona assim. Não funciona assim não, tá bom, gente? É gradativo, são mudanças gradativas que você vai fazendo. E nós vamos falar sobre isso aqui. A Claudinha vai conversar conosco. Claudinha é uma mulher desinflamada, é uma mulher que passou por um lindo processo. Ela vai contar tudo pra gente, como que foi antes e como está sendo agora, tudo que ela tem vivido com a saúde dela. E eu tirei esse dia pra gente conversar sobre isso. Por quê? Porque paira no ar, né? Primeiro que para você desinflamar, você tem que estar numa alimentação extremamente restrita. Não posso comer nada. Não posso nada. Não funciona assim. E segundo, que para você permanecer desinflamada, você não pode abrir uma exceção. Outro dia eu postei aqui para vocês um prato de uma massa. E aí falei o seguinte: gente, vocês acham que eu comendo essa massa aqui hoje, eu comendo essa macarronada, eu não lembro exatamente qual é o nome da massa que era, mas tinha um recheio bem gostosão. Vocês acham que eu vou ficar inflamada? Vocês acham que eu vou ficar com sintomas? E a grande maioria respondeu que sim. E a verdade é que não. A verdade é que você não precisa viver uma vida inteira dentro de um lugar só. Marisa, tudo bem? Oi, Lisa, mas chique, como você tá, Raquelzinha? A verdade é que você não precisa viver depois uma vida aonde você não pode comer uma coxinha mais, porque senão agora você vai ficar uma panela de pressão novamente. Não funciona assim, tá? Não funciona assim. Vamos começar falando sobre tempo para desinflamar, e aí eu vou chamar a Claudinha para ela contar um pouquinho sobre a experiência dela, tá bom? Sobre a experiência dela em relação à saúde, em relação a tudo mais. Claudinha, mesmo depois de ter feito tudo que ela já fez com a saúde dela, tá lá, no Vida Desinflamada. Porque a Claudinha sempre quer um pouquinho mais com relação à sua própria saúde, entende? Então imagina o seguinte: você participou da jornada, você preencheu o formulário lá, o questionário, para entender como que a sua vida está uma panela de pressão. E entendeu que está extremamente inflamada, entendeu que sintomas que você sente hoje, vou dar exemplos: uma barriga muito estufada, insônia, levantar no banheiro para fazer xixi, acordar com a boca amarga, essa fadiga que não tem fim, enxaqueca, sintomas exacerbados da menstruação, sintomas exacerbados do climatério. Você identificou que isso tudo é uma questão de inflamação crônica, ou seja, é aquela que lá no futuro vai se transformar em doenças piores, tá? Então você identificou isso. Eu identifiquei que eu estou muito inflamada. Adriana, mas e agora? Assim, o quanto tempo que eu vou precisar para começar a ver os resultados de uma desinflamação? Dependendo
do nível de inflamação que você está, os primeiros sintomas, eles começam a desaparecerem nos primeiros 7 dias, quando você faz um protocolo de desinflamação. Por quê? Bom dia, Dani! Bom dia a todo mundo que tá entrando. Você sabe que hoje é meu aniversário? Hoje é meu aniversário. Tô aqui, ó, conversando com vocês, fazendo o que eu mais gosto, falando de saúde, falando de qualidade de vida, falando de desinflamação. Então, o que acontece? Quando você começa em um protocolo de desinflamação, a ideia é que você amenize esses sintomas que mais te perturbam, que mais deixam você assim, com má qualidade de vida durante o dia ou durante a semana, imediatamente. Porque senão você não vai conseguir seguir protocolo nenhum. Entende? Então a ideia é que você comece estratégias de desinflamação e estratégias de desinflamação não estão relacionadas com... Muito obrigada, Carol! Não estão relacionadas somente a alimento, tá? Estratégias de desinflamação estão associadas à qualidade de vida no todo. Então, muita gente fica muito pensando o seguinte: então o que eu como é o que eu paro de comer. Não comece por aí. Começa, muito obrigada, Marisa. Começa a você pensar na sua vida como um todo. Que tipo de vida você está levando? E essa vida que você está levando é uma vida inflamatória. Então, quando você começa a olhar para essa vida, automaticamente você começa a diminuir esses sinais e esses sintomas. Então, por exemplo, tem sinais e sintomas que nós precisamos agir neles rápido para que isso se resolva imediatamente. Por exemplo, você voltar a ir ao banheiro todos os dias. Isso precisa acontecer nos 3 primeiros dias de um protocolo de desinflamação. Consegue entender? Tem que ser rápido. Então, Dri, quanto tempo para desinflamar? Depende em que categoria você tá. Na amarela? Na vermelha? Na panela de pressão? Eu tenho um protocolo que inclusive está aberto, que é o programa Vida Desinflamada, que o protocolo é de 8 semanas. E se você tiver 20 sintomas, pelo menos 14, 15 tem que diminuir bruscamente ou desaparecer. Consegue entender? Tem que ser rápido, gente. Não pode ser um negócio assim, então vou fazer um protocolo de 1 ano. O meu programa tem 1 ano, mas o protocolo é 8 semanas. E você pode ir fazendo quantas vezes você quiser. E eu vou colocar a Claudinha aqui já para conversar. Claudinha, pede para entrar na live. Você consegue pedir para entrar na live? Para que você conheça uma pessoa que viveu uma história séria com relação à sua saúde. O que eu queria que você entendesse, tá? Imagina o seguinte, ó. Quando já viu aqui, já vi aqui, Claudinha. 5 minutinhos já coloco você pra dentro. Quando você nasce, você recebe informações de genomas, tá? Então eu herdo os genomas do meu pai e eu herdo os genomas da minha mãe, certo? Então eu herdei esses 2 genomas aqui. Qual é o genoma da minha mãe? A minha mãe, tá? O que eu recebi na herança genética da minha mãe? Eu recebi diabetes. Eu recebi pressão alta. O que eu recebi no genoma? Fora as outras coisas, né? Fora a braveza, eu recebi isso, tá? Mas recebi uma superdisposição, recebi várias informações. Mas como a gente tá falando aqui das questões da inflamação, eu vou trazer esses exemplos para vocês entenderem. Tá conseguindo entender até aqui? Aí, quais foram as informações de genoma que eu recebi do meu pai? Câncer no pulmão, problemas cardíacos. Tanto é que meu teste genético deu 70% para eu desenvolver um problema cardíaco. É muita coisa, gente. É um negócio assim, ó, surreal, tá? Muita coisa. Então imagina aqui, ó, eu recebi esses genomas, tá? O genoma, aí juntou tudo aqui dentro de mim. O genoma da minha mãe, que ele é de diabetes, e o genoma da minha mãe, que é de problema de pressão. Eu recebi o genoma do meu pai, que é de câncer no pulmão e de problema cardíaco. Eu estou com todos eles em mim,
certo? Eles estão aqui, ó, correndo no meu DNA. Eu não sei quais foram os genomas que você recebeu, você sabe? Dri, como que eu faço pra identificar quais genomas eu recebi? Tenta entender quais foram as doenças ou quais são as doenças que estão se manifestando no seu sistema familiar. Dri, eu só consigo identificar com teste genético? Não. Você consegue fazer com uma boa anamnese. A gente consegue identificar. Então, eu recebi essas duas cargas no meu organismo. Essas cargas, elas só vão ser ativadas. Imagina o seguinte, ó, é um interruptor. Imagine que isso aqui estava com a luz apagada e esses genomas estão no interruptor. Quando que esses genomas vão disparar para se tornar uma verdade no meu DNA? Vê se vocês estão conseguindo entender. Tô tentando traduzir o máximo possível para ficar mais fácil, mas se eu estiver muito louca, vocês me falam que eu traduzo mais ainda. Quando eu apertar o interruptor. Entendeu? Enquanto eu não apertar o interruptor, isso vai ficar silenciado dentro de mim. Tá lá? Tá lá. Vai se manifestar? Possivelmente não. Por quê? Porque genética não é destino. Entende? Genética não é destino. A qualidade de vida que eu tenho é que transforma a genética em destino. E aí você pensa o seguinte, então, quanto tempo eu tenho para desinflamar? O que é a inflamação? Então, imagina o seguinte, ó. Você recebeu essas duas informações, os genomas do seu pai, os genomas da sua mãe, tá? E eles estão, claro, Ale, ai que bom. Então, eles estão quietinhos dentro de você. Então, no mínimo, eu tenho esses 4, mas eu tenho muito mais. Recapitulando, quais são os meus genomas que eu herdei da minha mãe? Diabetes, pressão alta. O que eu herdei do meu pai? Câncer no pulmão e problema cardíaco. O que vai acontecer para que esses genomas ativem dentro de mim e eu me torne isso aqui? Uma vida inflamada. Consegue entender? Uma vida inflamada. Vai fazer com que eu ative aquilo que está dentro de mim. Aquilo que já está lá dentro de forma silenciada. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: todos esses sintomas e sinais que você está sentindo agora, eles são um reflexo dos genomas herdados pela sua ancestralidade. Não é simplesmente porque você tem uma vida corrida. São esses interruptores que você acendeu quando você decidiu ter uma qualidade de vida de acordo com o desenho deste mundo, que é um antidesenho. Me fala se vocês estão conseguindo entender. Aí, a gente pensa o seguinte: Dri, para eu não ativar todos esses genomas, o que eu preciso fazer? Não apertar o interruptor. Conseguiu? Ah, que legal que vocês estão aqui, gente. Oi, Ana, Sônia, ó, todas as minhas meninas. Olha aí, a Pri. Ai, que delícia, vocês estão aqui, gente. Conseguiram entender? Ó, todas elas aqui não estão apertando o interruptor. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com elas a epigenética. O que é epigenética? É a sua vida. É a forma exatamente inflamada, as células sofrem mutação e adoecemos. Exatamente. Mas o que nós adoecemos? Aquilo que já está em mim. Entende? Que muito louco? Aquilo que já está em mim. Então, por que agora deu o boom da inflamação? Nossa, agora deu o boom, a modinha da inflamação. Presta atenção, gente. Uma vida desinflamada, ela faz parte... Foi isso que eu tentei falar nos stories ontem. E, por acaso, eu fui... Como que eu vou falar esse nome? Sem a minha live cair. Boa parte das pessoas não receberam o meu conteúdo. Vou falar assim pra ver se a live permanece em pé, tá? Quase ninguém recebeu tudo que eu falei ontem nos stories. Eu falei justamente sobre isso, sobre desenho e antidesenho. Imagina o seguinte, ó. A nossa vida, ela é inflamatória. Pensa lá atrás. Pensa quando você era criança. Nós temos aqui a mesma faixa etária, né? E hoje é meu aniversário, gente. A gente tem a mesma faixa etária aqui.
Aí, pensa o seguinte, lá atrás era muito difícil. Lógico que não, Sônia. Muito pelo contrário. O sistema não quer que as pessoas saibam. E é por isso que a gente tem que criar estratégias como Vida Desinflamada, como tantos programas de saúde, pra gente conseguir falar a verdade, né? A verdade. Lá atrás, quando você era pequena, pouco se ouvia de, fulano morreu de problema no coração. Fulano morreu de... O clássico era cirrose, porque a pessoa bebia demais e ela tinha problema com álcool ali. Mas a gente não ouvia isso. Fulano morreu de câncer, fulano... Hoje é comum. Mas quando a gente era criança, não era, gente. A gente ouvia assim, sabe? Muito obrigada, Sônia, muito obrigada. Era assim, ó. Sabe a tia Mariquinha, irmã do não sei o que lá? Sei. Então, menina, ela teve um problema cardíaco. Muito obrigada. Foi na quarta, então a gente é pertinho. Parabéns, viu, Pri? Que Deus te abençoe, assim, ó, lindamente. Que Deus abra as comportas do céu sobre você. Muito obrigada, Kátia. Voltando. Então, a gente pensava o seguinte, ó, ouvia o seguinte. Sabe fulana de tal? Então, ela... Fulana, amiga de ciclano, que é tia não sei de quem, menina, ela teve um problema cardíaco, teve um AVC. E até então nós não tínhamos informações do que era isso, né? O que é? O que é um AVC? O que é? Hoje é comum, estatístico inclusive. Consegue entender? Por quê? Porque a nossa vida está inflamada. Naquela época, nós obedecíamos muito mais o ciclo circadiano. Nós obedecíamos muito mais as questões com a hidratação. Nós... Antidesenho, Bia, eu vou falar bem por cima, tá? Depois eu vou fazer uma live só sobre isso. Nós recebemos um desenho bíblico da alimentação. Comer tudo que está na terra. Tudo que vem na terra. E com o passar dos anos, eu tenho um módulo só sobre isso no Vida Desinflamada, eu trago todo o avanço da indústria e por que ela foi importante em determinado momento, principalmente pós-guerra, nas nossas casas, e o quanto isso abriu algo em nós e nós passamos a adentrar para esse desenho novo, que é eu fugir do natural, tá? Qual é o desenho? O desenho é eu seguir o modelo bíblico de alimentação. Mas agora nós estamos seguindo o modelo do mundo de alimentação. E esse modelo do mundo está nos adoecendo. Então o antidesenho é não respeitar o ciclo circadiano, é eu não respeitar os meus sinais, sintomas e principalmente é eu colocar alimentos para dentro do meu organismo que o meu organismo não está preparado para metabolizá-lo. Consegue entender? Isso é um antidesenho. O meu corpo não está preparado para metabolizar essa quantidade de corante dos alimentos, essa quantidade de salito dos alimentos, essa quantidade de ultraprocessados. Então, nós temos uma linha, nós temos os in natura, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Aonde nós deveríamos ficar? Nos in natura e nos minimamente processados. Aonde nós estamos? Nos processados e nos ultraprocessados. Isso transforma o nosso corpo uma bomba. Kátia, mulher de Deus, muito obrigada pelos parabéns, eu vi aqui. A família da minha mãe, todo morre cedo. Quero mudar isso. Já mudou, Sônia, você já mudou. Você já mudou. Doença não é desenho de Deus. Por que não é desenho de Deus doença, gente? Se você ler Gênesis, não tinha doença ali. Até a queda do homem não tinha doença ali. Mas um dia eu vou fazer uma live só sobre isso. Hoje eu quero trazer a Claudinha aqui pra gente conversar. Claudinha é maravilhosa, tem uma história linda de vida. Eu vou finalizar aqui só sobre esse quanto tempo para desinflamar. O que acontece? Com a Claudinha você vai entender. Significa que eu vou ter que viver uma vida perfeita para não ser mais inflamada? Não. Significa que você vai entender quais são os excessos que você comete hoje na sua vida como um todo. Estresse, industrializado, sono, não é só alimentação, tá, gente? Alimentação é um negocinho só. Você vai entender na sua vida como isso acontece e por que você está suscetível a apertar
as tomadas, os interruptores e disparar esses genomas que até então estavam silenciados dentro de você. Está conseguindo compreender? Por isso que o meu programa chama Vida Desinflamada. E as inscrições vão até segunda-feira, tá, gente? Quem perguntou, até segunda-feira ao meio-dia. Porque a gente começa na segunda-feira o protocolo. É sobre vida, não é só sobre você estar em um momento e cuidando dali em um momento de algo específico. E aí você pergunta pra mim, Dri, quanto tempo para desinflamar? O tempo para você diminuir os sintomas e sinais tem que ser imediato. Dependendo daquilo que você sente, tem que ser brusco, tem que ser rápido. Por quê? Porque você está numa panela de pressão. Então a ideia é que você venha pro meu programa com a pressão ali, ó. E o que eu vou fazer? Vou colocar uma colherzinha para tirar esse vapor. Abrir a tampa. E eu vou começar, como se fosse um feijão borbulhando, eu vou começar a colocar uma colher de pau ali, para esse feijão e esse borbulhar se acalmar. É isso que acontece com você. E aí, conforme você vai se acalmando, você vai desinflamando. E uma vez que você está, imagina uma panela de feijão que tá lá borbulhando, blá, 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 blá. Aí ela esfriou, certo? Então é a sua vida comigo no desinflamado. Aí você vai comer uma coxinha no final de semana. Essa panela vai voltar a borbulhar? Não, porque a sua vida está desinflamada. Não é dentro do protocolo, você tem que fazer bem certinho. Passou o protocolo, a sua vida está desinflamada. Nós só vamos olhar ali aqueles que ficaram pontual. Ontem eu recebi um áudio da Tati, falou, Dri, eu acabei o protocolo, melhorei absurdamente, mas eu ainda tenho 2 sintomas que ainda me incomoda. É um pouquinho a barriga distendida e um pouquinho de dermatite. O que eu devo fazer? Eu volto pro protocolo e lá eu falei 2 opções para ela. Porque ela ainda quer eliminar um pouco de peso. Você consegue entender? Então, o tempo para você sentir a melhora dos sintomas tem que ser imediato. O que é imediato? 7 dias, 14 dias, 1 mês, no máximo as 8 semanas. Eu vou colocar a Claudinha aqui agora pra gente conversar. Ah, venha pra comunidade. Ó, a Sônia aqui tá na comunidade, ela é maravilhosa, mudou muito, tá com uma massa magra perfeita. A Sônia é um exemplo. Até meu marido se rendeu a deixar doce e refri, exame super alterado. O nosso corpo, gente, não está preparado para a qualidade de vida que nós temos hoje. Essa é a grande verdade, tá? Nós não temos um preparo para isso. Ah, que lindona! Bom dia! Você tá bem, Claudinha? Tudo, olha, primeiro parabéns para você. Que Obrigada. Deus te abençoe, que derrame Amém. bênçãos na sua vida, viu? E obrigada, porque você é um presente pra gente. Ai, meu Deus, obrigada. Obrigada. Claudinha, me conta um pouco de você, na questão da saúde. Como você chegou até a mim, o que a gente fez, como você tá hoje, mas Uhum. principalmente, quais eram os sintomas Tá. que você mais sentia que, de certa forma, comprometia a sua vida? Então, tudo começou com uma ida minha ao médico. Na primeira é a vontade de mudança, né? Porque Uhum. sem você querer, você pode falar com um megafone para o mundo e o mundo, se falar não, não vai querer. Então, primeiro precisa partir de um momento meu que eu tava de um ciclo. Travou a Claudinha ou eu travei também? Meninas, eu vou deixar o comentário aqui para ver se foi só da Claudinha ou se foi meu também. Vocês estão me ouvindo? Me diz se vocês estão me ouvindo. Bom dia, Márcia. Só ela caiu, né, gente? Eu tô aqui, Bia. Então, eu vou seguir falando enquanto a Claudinha volta, né? Então, eu vou seguir falando enquanto a Claudinha volta. A Claudinha, ela é uma... Voltou. Pronto, Voltei. Claudinha. Viu só? Viu? Não, mas a gente vai falar, Vai tá? falar. A gente é derrubado, depois a gente volta. A gente é insistente. Então, e aí eu fui ao médico, porque eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim, pra minha vida. E aí, na consulta, eu mudei
todo o meu tratamento que eu estava fazendo, que eu estava numa pós-menopausa, que eu não queria mais certas coisas dentro do meu corpo. E aí era uma coisa particular minha que eu estava escutando já há um tempo, uma voz minha, um observar meu. Uhum. E aí a médica falou uma frase para mim que eu levo até hoje. Ela falou assim: como você se nutre? E aquilo fez sim em mim, como eu me nutro. Como que eu tô me nutrindo? Porque é a comida, é a comida. Mas o que que você tá chegando até você? O que que você tá colocando para dentro? E aí, num dia, numa live, eu vi você. Ah, foi numa live? Foi. Ah, que legal, E não aí, sabia, não lembrava disso. e aí começou a minha jornada com você. E eu falei assim, até quando Deus quiser que eu estiver nessa dimensão, você vai ser minha nutri. Você vai ter que me aguentar. Claudinha, você é muito preciosa, porque eu vi nos processos que nós fizemos juntos que teve muita dificuldade, né? Sim. Mas você foi levando com uma leveza, né? O que mais te incomodava de sintoma antes, assim, que você possa falar, olha, Adri, isso pra mim era muito complicado. Olha, e é uma coisa assim que me incomodava, foi o meu peso. Eu vim Aham. com um sobrepeso. Uhum. Na primeira camada minha foi peso, Uhum. né? Então, eu estava com 13 quilos a mais. Uhum. Mas o que que era esse peso, né? O que que tinha nesse peso? Então, foi todo um processo, uma jornada com você, que a gente Uhum. adequou a alimentação, coisas que eu não era proposta a fazer. Por exemplo, um jejum, para mim era, nossa, eu ia morrer se eu não fosse comer, a gente não morre, entendeu? A gente não morre fazer um jejum. Ainda mais quando é um jejum, ele depois esse jejum virou um outro tipo de jejum. Aham. Mas na primeira camada era, ai, vou me abster de alimentos, como assim, né? Eu vou morrer, e a gente não morre. Aham. Porque a gente é muito condicionada também, por exemplo, eu faço um jejum e eu pulo algumas refeições, ai, nossa, e a mãe, nossa, falava, se você não for tomar café da manhã, meu Deus, é a principal refeição do dia. Então a gente vem com muitas informações e a gente precisa ser muito podada Uhum. nisso, né? Até para esse processo todo, né? Sim. A café da manhã você tem que comer pão. Comer o pão, você não vai ter energia. E aí, outro dia, eu fui comer uma sopa no café da manhã. Não é? E eu fiquei morrendo de saudade. Foi a que você colocou lá no grupo, não foi? Falei, nossa, Foi. eu comeria isso aí fácil. Colocaria um ovo em cima e comeria essa sopa fácil. Então, assim, a gente vai se quebrando também. Porque o desinflamar, ele passa por um processo mental de você se permitir a fazer outras coisas sem ser daquela rotina sua do seu habitual. Eu Uhum. acordava, eu já acordava assim, a milhão, Uhum. né? Você não precisa acordar a milhão. Você se programa para você acordar, ter uma rotina matinal e você ensina tudo isso. Eu não vou ficar falando, não. Vai lá na comunidade. Lá e tem toda a rotina, você de levantar, seu despertar natural, da sua rotina de manhã, da sua hidratação, de tomar água, uma coisa, um copo de água de manhã, como que muda. O horário que você vai tomar seu cafezinho preto. Então, tem várias coisas que não é só sobre a comida em si. É sobre até uma rotina tua, né? É, Então, é isso. eu comecei com você nessa live, né? E aí, assim, o que que é mais importante, né? Às vezes a gente passa por processos, às vezes a gente tá ali, ó, e de repente acontece alguma coisa e você acaba não se permitindo mais fazer uma proposta, por exemplo, alimentar, né? Eu passei Uhum. por um ano muito difícil e eu fiquei preso dentro do hospital com minha mãe, então a minha rotina foi do avesso. Só que eu tinha reserva muito consistente para passar esse período. Eu estava sendo muito bem nutrida de vários sentidos para Sim. poder passar esse período difícil e olhar assim, Bi, pelo amor de Deus, eu preciso voltar. E aí você estava com esse programa. E é um programa maravilhoso. Ô, Maravilhoso. Claudinha, isso que você falou da sua mãe é muito importante, porque quando a gente aprende o que é importante para o nosso organismo, é meio que inegociável, né? E mesmo que você passe um turbilhão, que foi o que você passou com a sua mãe, que não foi brincadeira,
eu tenho certeza que o impacto no seu corpo foi muito menor do que se fosse em outro momento, não é? Sim, tanto é que assim, os meus exames, eu fiz uns exames mesmo de sangue para uma rotina e se você olhar, eles não estão tão alterados. Tem alguma coisa? Tem, é óbvio, né? É óbvio, porque infelizmente às vezes não dava para eu Exato, sentar para para fazer tudo comer. perfeito, Não dá exatamente. para fazer. E a gente tem que entender que essa perfeição, às vezes, que a gente busca, assim, Sim. eu vou tirar toda o pão, eu vou tirar toda a pizza, eu vou tirar todo o macarrão. Não, não é sobre. Não é isso, O né? seu conduzir não é esse. Aham, A gente pode sim, e tem estratégias para você uhum. poder, por exemplo, sentar com o seu marido e apreciar uma boa pizza. Exatamente, né? Entendeu? Comer Não a é para. ralar no Shabá, né? Entendeu? Então você pode se permitir de que. E outra coisa que é muito importante também que eu aprendi, que é muito do emocional, nós, durante o nosso dia, a gente às vezes, aquele, né? Aí a gente fala assim no final do dia, eu mereço comer alguma coisa. Uma pizza, uma barra de chocolate. E não é sobre merecimento, é sobre Sim, assim, olha, eu quero comer isso e eu sei agora como eu vou comer esse alimento, né? exatamente. Então, não é, com você é essa jornada. E tem várias gatilhos que às vezes a gente tem, que às vezes a gente fala assim, eu vou me perder. Gente, foi um dia, no dia seguinte retoma, Exatamente. sabe? Retoma. Às vezes você tá lá com uma amiga, veio aqui, aí de repente você. Nossa, aquele bolo lá não era para estar no protocolo número 1. Mas calma, não é assim. Dri, e agora? Vamos lá, e você está sempre respondendo essas dúvidas muito pontuais que a gente tem, né? Uhum. Que, o que eu faço? Como eu não estou me dando bem agora com o leite, eu não estou me dando bem com a lentilha. E assim foi comigo, né? Quando eu estava passando nesse turbilhão. Para voltar foi muito fácil. Agora, e se eu não tivesse essa raiz? Porque hoje eu vejo que eu tenho uma raiz muito profunda, muito forte Sim. na nutrição. E assim, nutrição, gente, é em várias camadas. Eu tô falando de uma camada da comida, da alimentação, mas tem a comida também espiritual, Sim. que para Que mim é a é fundamental. emocional e todas elas estavam bem nutridas, Uhum. né? Eu não descompensei durante esse um ano de chegar de noite e comer uma pizza. Eu sabia Uhum. que aquilo ia acabar comigo no meu emocional, que eu estava comendo todas as emoções do meu dia dentro do hospital, por exemplo, numa pizza. Sim. Então, eu estava muito bem nutrida, muito bem nutrida. Ai, coisa linda. Você sabe que tem um episódio seu que eu nunca me esqueço. Tem vários, né? Tem você vestida com Já aquele até sei. verde maravilhoso, aquele vestido verde incrível, você indo comemorar com o marido de biquíni. Porque a gente também tem essa questão do olhar, do estar bonita. Mas tem uma questão que foi a tortinha de morango. Eu nunca esqueço. Eu vou levar para você. Eu nunca esqueço a tortinha de morango, gente. Nós fizemos a Claudinha, antes do Vida Desinflamada, nós tínhamos grupos. Então, era grupo de 14 dias, grupo de 21 dias. E a Claudinha participou de absolutamente todos. Grupo de low carb, grupo de jejum, grupo. Ela participou. Grupo ela participava. E aí, até que nasceu a comunidade por conta disso, porque as meninas participavam tanto que uma delas falou: Dri, faz alguma coisa de um ano. Eu falei: vou fazer. Aí fiz e elas todas vieram. E aí, era uma dinâmica, nós ficamos alguns dias ali, porque a grande fala das mulheres é: eu não vivo sem doce, ou eu não vivo sem pão. Eu falei: vamos fazer um teste? Vamos ver se a gente não vive mesmo sem doce? Aí fizemos uma brincadeira, fizemos um teste, e aí teve o dia que nós íamos separar o doce que a gente mais gosta, e nós iríamos comer. E a Claudinha era torta de morango, não era, Claudinha? Eu gosto muito. Mas é assim, era uma coisa que depois eu fui entender o que que é essa torta de E que ela morango. significava, né? Sim, ela tem uma coisa emocional por detrás dela, né? Sim. E eu coloquei o nome nisso, nessa torta. Mas isso que é legal. Essa dinâmica também traz essas questões nossas, né? Essa raiz Aham. que tá, o que que é o que eu tava com esse treco de torta de morango na minha cabeça? O que que tava por Exatamente. detrás dela? Aí eu fui entender, a massa da tortinha, ela tem gosto da minha Olha infância, aí, é uma questão emocional, não dá para tirar a torta da vida, gente. entendeu? Só que eu posso agora comer essa torta de morango com uma consciência de quem ela é.
E qual Exatamente. o momento que ela é? Ela é na minha infância. E ali eu posso sentar agora, comer com consciência de quem ela é e não comer 50. É, eu Porque lembro eu, que aí na dinâmica você falou assim, Dri, eu só consegui comer metade. entendeu? Alguma coisa aconteceu em mim, a outra metade está no freezer. Eu não Porque preciso e mais era, dela. e era uma questão emocional de pai, de mãe, né? Daquela massa, que é aquela massa podre. Sim. E as antigas faziam muito, enfim, a minha mãe me fazia muito, e era até numa questão da empadinha. Então, mas a massa em si tinha esse gosto dessa Aham. infância, que minha mãe fazia as festinhas infantis nossas, e ela ia para a cozinha, ficava o dia inteiro na cozinha. Então, isso tinha uma questão emocional minha. Só que Uhum. a gente precisa amadurecer e a gente precisa de colocar uma consciência de quem que era isso. E Sim. cada um de nós temos alguma coisa, algum alimento. E aí, às vezes, a gente vai para uma dieta que vai falar assim: você nunca mais vai poder comer esse negócio. Não, nem pensar, não Aí, o pode que que fazer. você vai falar assim: que eu vou sabotar tudo isso. Eu que? Então, eu vou sabotar o meu dia inteiro. Ah, eu não vou poder comer aquilo ali, então eu vou comer de manhã pão, no almoço eu vou comer macarrão, de noite eu vou comer pizza. Aí, no dia seguinte, eu vou falar assim: ai, viu, não deu certo. Não deu Exatamente. certo, Exatamente. não deu certo. E com você não tem isso, você tem estratégias, Uhum. até para a gente entrar em contato com essa emoção, chorar, comer, entender que ela vai fazer parte da tua vida porque ela te remete. Uhum. É lógico que tem gente que não pode comer por questões mesmo de saúde, mas eu não tenho esse problema de saúde, então eu posso Uhum. comer. Uhum. Então eu entendi que eu posso comer e quem ela é para Sim. mim. Ah, Então isso daí me perfeito. trouxe uma paz, assim, ó, uma tranquilidade. E aí por isso os resultados vêm, né? Eu emagreci, eu perdi peso, eu emagreci, Quanto você foi perdeu embora, foram sozinha? 13 quilos. 13 quilos. 13 E de quilos, qualidade de vida, o que você ganhou de melhora? porque assim, tudo fica meio atrelado também, né? Sim. A questão do peso, do excesso, ou até da falta, te leva a um lugar onde você fica mais apática quando você está com sobrepeso, você fica com sono. Eu tinha inchaço, a minha aliança não entrava no meu dedo mais, Olha não aí, entrava. gente, aliança. Então, tinha queda de cabelo, meu cabelo estava oco, unha quebrada, barriga distendida, a pele estava toda craquelada, Uhum. né? Olha Boca aí. ressecada. Então, você tem vários ganhos que às vezes a gente até fala assim, ah, mas sei lá, eu não perdi tanto peso, mas aí você vai colocar Exatamente. aquele vestido que você. E você perdeu medida. Sim. Porque a gente varia também muito o peso, né? Às vezes a gente tem uma mania de querer se pesar, né? É. Então a gente pesa 55 quilos. Aí daqui a pouco, no final do dia, a gente tá com 57. Aí a gente fala assim, ah, tá vendo? Não tá dando resultado. Mas isso daí, às vezes, é um acúmulo de água, uma retenção de líquido ou algum alimento que distendeu essa barriga. E eu vi o quanto isso, em medidas, ele diminuiu as minhas medidas, continuam as mesmas. Olha, todo esse protocolo que eu tô com você, acho que faz uns 2 anos, e agora eu tô na vida desinflamada, né? Então, para ser mais. Emagreceu e não engordou mais, Claudinha. Você não teve efeito sanfona, né? Ou teve? Eu Engordou um tive. pouco. Não, o meu problema foi emocional com a minha mãe no hospital. Uhum. Aí eu perdi peso. Entendi. Mas você nunca mais voltou a engordar, né? Nunca mais. Nunca mais. Gente, Nunca ok. mais é nunca mais É. mesmo. Porque eu fico no. Eu gosto do meu peso. Para mim, do meu Uhum. 55 quilos, eu tenho 1,63 m, 55 quilos. É E para ótimo. mim, a vitalidade do meu dia a dia tá ótimo. Para mim tá ótimo. Ah, mas por que que você foi para vida desinflamada então, se você não quer perder peso? Mas é porque não é sobre Só perda de peso. sobrepeso, né? Não é sobre isso. Aham. É sobre. Eu falo assim, antes do Vida Desinflamada, eu falava assim, eu quero ir, quando for velhinha, eu quero ir no banheiro sozinha, né? Ter um músculo, energia. Eu falei assim, o quê? Agora eu quero ter a minha malinha com rodinha Somos e, duas. e, e viajar pelo mundo afora e ir no banheiro sozinha. Mas lá, Exato. já bem linda viajando. Lá na Alemanha, né? Lá em É, Paris. Deus que sabe onde que eu vou, mas
é sempre a gente tende a se limitar, né? Mas quando a mulher entra na menopausa, fala assim, ela Acabou. aposentou a saúde dela, aposentou a saúde dela. Não é nada disso. Você tem muita energia aqui para queimar, você tem muita coisa para fazer, você tem um propósito para seguir. Ser, pelo menos ser um exemplo para alguém, Exato. né? De coisa boa, do que você está se nutrindo, do que você está colocando para dentro de você, o que está saindo de dentro de você também, né? É muito louco, né, Claudinha? Porque antigamente, não sei se com você era assim. Quando eu era criança, quando as mulheres falavam assim, ah, fulano vai fazer 50 anos. Pra mim era boa vida. A pessoa acabou. Então, Ela não vai ter mais perspectiva de nada, ela não vai ter mais vida, ela vai vir, vai se aposentar e fazer crochê. exato. Hoje é totalmente diferente, E, né? e, Hoje, com 70, 75, as mulheres têm vida, né? e fora que tudo que a gente está fazendo agora vira um estoque, Uhum. uma vida futura, né? Exatamente, é o seu Não, banquinho, né? não tem jeito. Se você, né? Ah, eu cheguei cansada, estressada, abri um pacote do miojo, Meu Deus. né? Segunda, terça, quarta, quinta, e você não foi para sua cozinha. Gente, vai no sacolão. E o seu protocolo é assim: vai no sacolão, compra comida de verdade, vai para a cozinha fazer. É Eu não isso. tenho problema de comer comida repetida. Eu não Aham. tenho. Então, eu cozinho os legumes, já deixo tudo picadinho, fruta tudo picadinho, já deixo tudo organização, uma organização para isso também. Sim. Isso também que você ensina, Também né? sim. É. Que não tem, assim, você não pede para, vai comprar uma coisa super difícil para Não, é colocar na sua dieta. cara, né? Não, não tem nada disso, gente. Tem nada disso, nada, nada, nada. Coisa simples, é coisa que está no nosso dia a dia, no nosso alcance. E aqui a gente começa a se organizar também e fica uma vida organizada e fácil. Fica muito mais fácil, com muito mais vitalidade, com muito mais saúde do que você abrir um pacotinho no seu armário e despejar lá e pôr para dentro. É Né? isso. Ah, Claudinha, é uma É riqueza. sobre isso. É sobre isso. E dá, né, Claudinha, para ter uma vida desinflamada, fazendo o que gosta, né? Não é a base de alface, né? Não é a base. Não, não. E assim, é que eu tava falando, você não vai precisar de tirar aquela coisa que você mais gosta, que é inegociável para você. Não é inegociável. Isso daqui, olha, isso daqui, se você tirar, eu vou morrer. Porque você já tá se sabotando antes de começar. Exatamente. Né? Conversa com o nutricionista, você vai ter que tirar todo o seu pão da sua dieta. E não é sobre tirar tudo, mas é como você está comendo isso. Sim. Né? Eu não vou comer, hoje eu sei, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Eu não vou comer uma pizza com meu marido com fome. Uhum. Já tive uma parte de uma nutrição durante o meu dia e eu já fui programada para ir comer com ele de boa. Eu Exatamente. não vou Coisa mais. comer 5 pedaços de pizza, Aham. mas eu vou comer 2 e tô satisfeita, tô feliz, a gente tá conversando. Eu tô me nutrindo de outras coisas do momento, sem É ser isso. a A fixação só da... comida. sem ser só a fixação com aquele prato. Maravilhoso. Ai, você é tão linda. Se Ah, você fosse dar um recado para a mulherada vir para a comunidade, pensando nas melhoras que você teve, o que, que você falaria para a mulher, a assim, pri- para tua amiga? O que, que você eu falaria para acho que é a primeira pergunta que a médica falou para mim, né? Como você tá se nutrindo? Sim. Como você tá se nutrindo? O que que você quer? Como você quer ser, né? Como Uhum, que você quer para você? uhum, Porque uma coisa é você falar assim, eu não tenho tempo. Outra coisa é você não querer. Então, o primeiro uhum. passo, deseja mudar. Tem uma vida de nutrição que está aqui, ó, pulsando a sua vida. E abrir, ela te conduz. Se é peso, se é um inchaço, se é falta de disposição, se é o cabelo, se é as suas unhas, se é essa dor de cabeça que não passa, essa barriga que está distendida, aquela roupa que você queria tanto vestir e não está conseguindo colocar. Ela tem tantas dicas, tantas preciosidades. É pérola, a Adri entrega pérola. Ah, Vai buscar as pérolas com ela, né? ai, Eu coisa tenho linda. só um pequenininho exemplo meu de uma contribuição bem pequena, mas vai lá. A Adri, ela é sensacional. Eu já falei para ela, eu vou mandar foto para ela lá com a minha malinha. Olha, tô empurrando a Olha minha onde eu malinha. tô. Olha onde eu tô. Coisa
E é sobre Linda, isso. Claudinha. É muita vida, né, Claudinha? Você emite muita vida, né? Tem saúde que sai de você, né? E isso é o tão sensacional, assim, é o quanto. Porque é aquilo, a pessoa tem que querer. Eu posso falar um monte, eu posso dar um monte de aula, eu posso mandar um monte de áudio, mas se a mulher não estiver. Meu marido fala uma frase que é muito impressionante, eu levo isso pra vida, que é. Talvez você não esteja cansada o suficiente, né? Então, de qualquer situação, ele fala, talvez você não esteja cansada o suficiente, por isso que você ainda tolera isso. É a mesma coisa a má qualidade de vida. Talvez a pessoa não cansou o suficiente para falar, chega, agora eu faço por mim, né? Eu faço. Exatamente. Chega uma hora que a gente cansa mesmo de levar essa vida arrastada, né? Sim. De estar sempre fadigada, de estar sempre. E deseja ir para a vida, né? E você desejou ir para a vida, né? Sim. E eu desejei ir para a vida com você. Privilégio meu. Claudinha, muito obrigada. Eu amei. Nossa, já Obrigada a me você. Um beijo para você. Comemore bom muito seu dia. aniversário sobre a bênção de Amei. Deus. Vou comemorar. Obrigada, viu? Beijo. Beijo. Vocês viram mulheres? O que aconteceu com Claudinha? Claudinha é outra. Claudinha exala vida, né? Claudinha. E cada foto que a Claudinha me mostrava, cada depoimento que ela mandava, cada. Quando ela colocou um vestido que não servia, que era um vestido que era do casamento dela, que ela voltou e foi comemorar o aniversário de casamento numa praia com o seu marido. É sobre corpo? Não necessariamente, é sobre vida, sabe? A sua saúde é sua responsabilidade mesmo. A sua saúde, a saúde dos seus. Você lembra dela, né, Kátia? A Kátia também. A Kátia, ela veio conosco para alguns programas, teve uma super melhora, mas teve uma questão emocional que deixou ela ali um pouco mais. E agora ela voltou para o Vida Desinflamada. Porque a sua saúde é sua responsabilidade. Ficar dentro de um desenho e ir contra o efeito manada é nossa responsabilidade. O efeito manada está adoecendo a população. Nós estamos na era de diagnósticos e eu sei que tem gente que fica agarrado com o diagnóstico. Gosta de um diagnóstico ali, ó, dá abraçadinha no diagnóstico, fala, ai, porque a minha doença, né? Ou seja, a minha diabetes, a minha pressão alta. Não, gente, não é sua. Não é sua. Você não foi criada para ter uma vida adoecida. Você não foi criada para viver uma vida mais ou menos. Você foi criada para ter vida e vida em abundância. É para isso que você foi criada. Para ter uma vida e vida com abundância. Minha pergunta é, a mesma que a médica da Claudina fez. Do que você está se nutrindo? É isso, Sônia, fora de diagnóstico. Do que você está se nutrindo? E principalmente, de você flui vida. As pessoas olham para você e pensam assim, quero ser igual a essa mulher, meu Deus. Olha que mulher. Essa mulher exala vida. Essa mulher exala saúde. Essa mulher exala disposição. Essa mulher. O que está acontecendo com essa mulher? Você é essa mulher? Se não é, vem pro Vida Desinflamado. Fica até segunda-feira. Dri, eu não posso porque meu cartão vira tal dia. Chama a gente conversa. Essa não é a questão. A questão é você desinflamar. A questão é você fluir em vida. A questão é você ser uma nova mulher, mesmo em todos os sentidos. Na sua vida profissional, na sua vida maternidade, na sua vida social, para você. Você olhar no seu espelho e falar: caramba, olha aqui, olha onde eu cheguei. Você olhar para sua criança e falar: aonde eu cheguei. Eu fiz esse exercício ontem antes de dormir. As portas, né, de fazer aniversário, a gente sempre tem uns negocinhos. E eu falei: olha onde a gente chegou. Que coisa linda isso que a gente está vivendo com a nossa família. Eu tenho disposição para os meus filhos. A Isa foi me dar parabéns ontem e falou: feliz 54, porque 54 daqui 10 anos, né? Eu falei: em 54 eu quero estar brincando com o meu netinho, viu, dona Isabela? Ela: nossa, mas eu ainda não vou ter terminado a faculdade. Eu falei: esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é casamento, é filho. E aí a faculdade vem junto. E a gente tava zoando, né? E eu pensei nisso. Eu falei:
Que vovó que eu vou ser, meu. Eu já tô me preparando pra isso, assim, sabe? Pra vida. É vida, sabe? Vida, 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 vida. É isso, Kelly. Porque não é só sobre dinheiro, entende? É assim, ó. Você quer entrar? Vem falar comigo, gente. A gente negocia, a gente faz. O importante é você entrar. O importante é você viver vida. É você fluir vida. Aqui é uma troca, sabe? Lógico que eu tenho que receber, porque é meu trabalho. Mas eu quero que você tenha vida, que você flua, que você pare de ser refém da comida, que você olhe para a sua vida além do prato, sabe? Que a comida não seja mais seu assunto, que as dores não sejam mais o seu assunto, que a falta de disposição, que esse olhar para a morte não seja mais seu assunto, que você consiga ir para um parque aquático, sabe? Que nem a... Como chama? Que nem a Valéria falou aqui, que ela foi para um parque aquático numas férias, ela ficou sentada. Na outra, ela estava no tobogã. Em 5 meses. Olha só, Dri, falei para as minhas filhas que estou com você novamente, elas falaram, oba, mamãe, agora a senhora vai estar curada na saúde, a senhora era a saúde, acredito. Olha isso, porque a Kátia, ela teve uma questão, ela veio, eu tenho até um depoimento da Kátia, feliz da vida, você lembra desse depoimento, Kátia? De vestidinho, que acho que foi um protocolo de 21 dias, em 14 dias já tinha eliminado um monte de peso, tava ganhando saúde e vida. Só que a Kátia teve coisas sérias na sua vida que acabaram impactando o seu emocional. E aí ela desestabilizou um pouco. E agora ela veio para o programa de 1 ano. 1 ano, claro, eu sempre falo o seguinte, meninas, e pra Kátia aqui. Você vai ser uma hoje e outra depois de 1 ano. Uma hoje e uma depois de 1 ano. Porque você estará em comunidade, conversando com outras mulheres, quebrando todos esses misticismos que você carrega durante toda uma vida. Você vai aprender a se nutrir, você vai aprender a ter a sua farmácia natural e você não vai ficar refém de nenhuma indústria, de nenhuma delas. E você ainda vai voltar para o desenho original. Qual é o desenho original? Comer de tudo que tem na terra. Ah, Adri, mas pão não tem na terra. Eu não estou falando sobre radicalismos. Eu não estou falando sobre extremismos. Não sou essa. Você acha que eu sou essa? Você está enganado. Eu não sou essa. Eu sou aquela que vai levar vida para a sua casa e fazer a vida fluir. Fluir, fluir. É isso. Mergulhe no Vidas Difamadas. A gente vai fazer daquele cantinho um cantinho maravilhoso. As mulheres que estão chegando, elas estão entrando na mesma comunidade que está formada desde o começo do ano, de 60 dias atrás. Por quê? Porque nós somos uma comunidade só de mulheres que se ajudam para você chegar e falar, elas conseguiram, elas são as minhas inspirações. E todo mundo junto ali, uma ajudando a outra. Porque lá é o seguinte, eu passo uma vez por dia, eu vou todos os dias. Mas às vezes, quando eu vou responder uma pergunta, as outras já responderam. As outras já falaram, não, faz isso, faz aquilo. Ah, tem muito cúrcuma, diminui a cúrcuma, eu achei isso em tal lugar e é onde eu compro isso. Porque elas viram amigas. E é isso é o mais importante. Geralmente, quando você começa um processo de saúde, ou vem da nutricionista, vem comigo. Você escolhe vir comigo sozinha. É um resultado. Quando você escolhe estar em comunidade, é outro. E na minha comunidade não tem competição, tá? Não é aquele negócio lá de, vamos ver quem emagrece mais. Não tem nada disso. Não tem competição. Tem acolhimento, tem olhar, tem um olhar respeitoso, vai ter sempre uma palavra de conforto. Eu não consegui, eu vou ter que retomar. Retoma, 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 tá tudo bem. Se acolhe, se abraça. Agora vamos retomar. Não existe esse negócio de competição ou de metas para ser batido. Não tem nada disso. Eu não trabalho assim. É isso. Só tem inspiração, né? Não trabalho com faca na caveira e você tem que ser melhor que a outra. Não tem isso, gente, pelo amor de Deus. Não, eu recebi uns depoimentos da mulher falando, eu não quero ir, eu não gosto de trabalhar em grupo porque mexe muito com o meu emocional. Essas metas que vocês ficam dando, eu falei, vocês não, eu não faço parte disso. A minha comunidade é outra. É justamente por ter participado de um monte de programa em grupo e não ter me sentido bem com as metas, com as fotos, com os corpos, com o passar fome, que eu criei outra coisa completamente diferente. Aqui, assim, ó, criei outra coisa completamente diferente, tá? É um lugar onde você pode chorar e falar,
tá difícil pra mim. Não estou conseguindo. Eu estou com problema com a minha mãe, ou eu estou com problema, sei lá com o quê, ou tenho muito problema com doce. Hoje o dia foi muito difícil porque eu fui num evento e alguém vai falar pra você: calma, calma, você vai conseguir. Tá tudo bem. Eu também já passei por isso, ó. Na próxima refeição, faz melhor. E aí você vai de pouquinho em pouquinho. É isso que você vai controlar. E não só de mim, tá? De todas as mulheres. Eu tenho um orgulho danado de todas as participantes, porque eu nunca vi, nunca, um julgamento sequer. E nenhum grupo que eu fiz. Eu nunca precisei, eu faço grupos há mais de 3 anos. Eu nunca precisei falar no grupo assim: ô, gente, por favor, né? O que tá acontecendo aqui? Eu nunca precisei chamar uma participante no particular, porque todas, Deus é muito bom, todas sempre foram muito amorosas. Muito. Ninguém julga prato de ninguém. Ninguém. Você posta seu prato também se você quiser. Não é obrigatório. Você participa da comunidade se você quiser. Você pode só observar, só assistir. Então você só vai encontrar acolhimento, tá? Não tem esse negócio de competição, não tem esse negócio de vamos bater meta. Não tem nada disso. Tá bom, mulherada? Então, se você ainda desejar vir para a Vida Desinflamada, encerra na segunda-feira. Então, você já vai começar, já vai entrar fazendo o protocolo. É o que a Claudinha falou. Protocolo é sacolão, açougue. É isso, tá? A gente come abobrinha, a gente come couve-flor, a gente come repolho, não é não sei o que lá da China, importado, nada disso. É o simples. A gente vai retomar para o simples, para o desenho original. Só que junto com isso a gente cuida da nossa língua, a gente cuida do nosso sono, a gente cuida da nossa água, a gente cuida do nosso intestino, a gente cuida da nossa mente, a gente assiste vários documentários para poder ir abrindo essa expansão, entendeu? Você vai receber um monte de receita para você colocar em prática com a sua família. Você não vai ficar presa a um cardápio. É isso, pratos coloridos, inspiradores. O único problema, a comunidade tem um único problema. Para mim, que eu como pelos olhos, eu queria comer na casa de todo mundo. Essa é uma dificuldade minha. Porque você olha os pratos e fala: vou fazer um igual, já que eu não posso ir comer na casa de fulano. Porque você se inspira com a quantidade de coisa que tem ali. Você não vai ficar refém a uma castanha no lanche, uma colher de não sei o que lá. Não trabalho assim. Eu dou autonomia para você. Você vai comer o quanto você precisar, até você saciar a sua fome. Qual fome? Todas elas. Porque a gente cuida do emocional também. Combinado, gente? A partir de segunda-feira eu vou falar bastante de jejum, porque eu sei que vocês gostam de jejuar. Então eu vou trazer uma série só sobre jejum intermitente e jejum espiritual. Então a gente tem live toda segunda-feira às 7 horas, 7 e 7. Hoje eu fiz uma live específica porque eu queria falar com a Claudinha aqui antes da gente encerrar as inscrições para o Vida Desinflamada. E talvez você vá ficar de fora se você não acordar. Mas a partir de segunda, mulherada que gosta de jejuar, nós vamos conversar bastante sobre isso. Tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo dia, um ótimo final de semana, que a sua vida seja leve e desinflamada. Um beijo. Obrigada por vocês estarem aqui.